Olá pessoas do YouTube, aqui é o Irmã Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui para compartilhar com vocês um vídeo que eu queria gravar há muito tempo e que eu resgatei praticamente do fundo do baú. Afinal, às vezes a gente muda de opinião e tá tudo bem. Então, se já não ficou claro no início desse vídeo, hoje nós vamos conversar sobre livros que eu mudei completamente a minha opinião sobre eles, seja para positiva ou seja para negativa. E esse é um tema que realmente eu queria fazer há muito tempo. Eu tinha essa ideia anotada em um caderno meu desde 2020 e eu nunca coloquei em prática, sabe lá por quê. E eu achei que seria legal justamente trazer esse tema nesse momento para conversar com vocês. Porém, antes da gente começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo quem tem like é rei. Se ainda não é inscrito no canal, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crusher, ative o sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. E lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. Além de, claro, estar ajudando bastante a esse pequeno produtor de conteúdo nessa plataforma gigantesca que é o YouTube. Ok? Vamos parar de blá blá blá. Espero que gostem desse vídeo e continuem comigo até o final. Muito que bem. E o primeiro deles foi o Simon versus a Agenda Homo Sapiens, de Beck Albertalli, lançado aqui no Brasil pela Editora Intrínseca e que foi republicado como Amor Simon por conta da adaptação. Se você me acompanha desde 2016, pois sim, foi o ano em que eu li esse livro, vocês vão se lembrar que eu dei 3,5 estrelas para Simon. E por que eu dei 3,5 estrelas para Simon? Porque eu achei ele um melhor amigo de merda. Sim, estou falando de toda a situação dele com a Lia. Eu acho que nessa primeira leitura não me desceu bem. Só que com o decorrer dessa série, pois isso acabou se tornando uma série, né? Eu entendi o ponto inicial desse afastamento que a Beck Albertalli colocou entre o Simon e a Lia. Eu percebi que fazia sentido para a construção da própria Lia. E por isso eu acabei mudando de opinião com relação a Simon. Então, se eu mudei a opinião com relação a Simon, a história desce muito melhor para mim. Eu acho que existem nuances e o meu eu, lá de 2016, não pegou essas nuances. Porém, hoje em dia eu tenho uma relação bem melhor com o Simon, eu gosto até de assistir a adaptação e tal. Mudei de opinião real sobre esse livro. Próximo livro que eu também comentei com vocês nesse nosso vídeo de um haul é o Imperfeitos, da dupla Christina Lauren, lançado aqui no Brasil pela editora Faro. E o que aconteceu com Imperfeitos? Então, eu devorei esse livro no ano passado, é o típico romance farofa que eu leio sem nem pensar, e justamente por eu não ter nem pensado, eu acabei passando pelo terço final do livro sem perceber algumas questões que depois eu avaliando, que eu só fiquei, minha nossa, ela disse isso. No caso, ele disse isso. Porque o problema que me fez mudar um pouco a opinião com relação a Imperfeitos é o protagonista masculino, que é um personagem que, nos 2 primeiros terços, me cativou de verdade. Eu gostei de verdade dele como par da protagonista. Só que no final da história existe toda uma questão, é uma situação grave, e o Ethan, ele meio que ignora tudo, ele não acredita na palavra da Oliver, quando a Oliver está denunciando uma situação que realmente é complicada, sabe? Quando eu estava lendo o livro, eu estava tão imerso ali na situação, desconfiança de todo mundo, que eu passei por essa questão e nem refleti muito. Só que depois eu fui e falei, caramba, ele não acreditou nela. No final eles se resolvem, eles ficaram juntos, mas de fato ele não acreditou nela numa situação que era grave, sabe? Problemática pra caramba. Isso fez eu mudar um pouco a minha opinião sobre esse livro. Eu dei 5 estrelas quando eu li, eu acho que foi maio passado, faz um ano que eu li. E eu acho que eu daria 3,5 estrelas agora, muito provavelmente. Pois é. A próxima leitura que eu reavaliei, e eu reavaliei 2 meses depois que eu fiz, é Quarto Aberto, do Tobias Carvalho, lançado pela editora Companhia das Letras. Foi um livro que quem acompanhou o vlog sobre Quarto Aberto viu que eu fiquei bastante mexido com relação ao final da história.
porque vai falar sobre relacionamento aberto e sobre 2 casais se envolvendo ao mesmo tempo, e o quanto eu me senti meio que traído pelo Tobias Carvalho não ter feito exatamente o final que eu queria que ele fizesse nesse livro aqui. E isso me revoltou muito. Me revoltou tanto que eu acabei dando 4 estrelas pro livro, sendo que toda a experiência que eu tive com o Quarto Aberto foi de 5 estrelas, sabe? Eu tô muito tentado a transformar esse livro aqui em um favorito desse ano, porque ele me fez sentir muito. Todas essas emoções que eu tive com relação a esse livro e tal, transforma essa experiência em um livro 5 estrelas. E eu não dei 5 estrelas com esse livro por birra, pelo final que o Tobias Carvalho deu e que eu não queria que ele desse. Depois eu parei pra pensar e falei, nossa, eu tô sendo tão infantil com relação a isso, porque por mais que eu tenha ficado, não acredito que você fez isso no final, ainda assim é um final coerente com relação a toda a história, com os personagens. Então, nesse exato momento, eu estou falando para vocês, eu estou mudando a nota de Quarto Aberto para 5 estrelas, e sim, ele vai ser mais um favorito desse ano. Pronto. Então, o próximo livro a aparecer por aqui é uma história engraçada. E por que ela é engraçada? Porque eu tentei ler esse livro por anos, e eu só fui conseguir ler esse livro quando fiquei com 31 anos. Detalhe, é um livro infantil. Enfim, eu tô falando de Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. Eu tenho essa edição da editora Novo Século, que, se eu não me engano, foi a edição que eu li em e-book durante ali o período da pandemia. Enquanto as editoras estavam disponibilizando vários livros de graça e tal, eu peguei o Pequeno Príncipe da edição da Novo Século. E foi aí que eu li o livro todo. Eu tinha tentado ler esse livro, gente. Eu acho que desde os meus 11 anos de idade. Desde os 11 anos eu tentava ler esse livro. E eu não conseguia passar do primeiro capítulo. Eu começava o primeiro capítulo e falava, chato. E ficou nisso por anos. Eu saí do ensino fundamental, fui para o ensino médio, saí do ensino médio, comecei a faculdade, comecei a trabalhar e eu não conseguia ler O Pequeno Príncipe. Aí, no meio da pandemia, eu fui pegar o e-book para ler e eu li numa tacada só, né? Até porque não é um livro difícil, gente. Não sei por que me batia essa preguiça tremenda do livro e eu não conseguia avançar. Mas aí eu consegui finalmente ler o livro e eu achei, assim, espetacular, me emocionou bastante. O final dele me emocionou bastante. Eu não sabia que o final dele era daquele jeito, né? Mas enfim, eu tentei ler e depois de, sei lá, a 10ª tentativa eu consegui ler O Pequeno Príncipe e eu amei. Pois é. O próximo é um livro jovem adulto que na época eu odiei tanto, porque ele é uma continuação de um livro que eu gostei. E quando eu li, lá por 2010, 2011, eu acho que eu li esse livro dia 31 de dezembro de 2010, se eu não me engano. Eu fiquei tão frustrado porque eu esperava muitas coisas e não foi aquilo que eu esperava que a autora me entregou. E eu achei que o assunto todo tinha sido desnecessário, só que hoje em dia eu vejo tudo com outros olhos e com uma visão muito mais positiva. Eu tô falando de A Garota Americana Quase Pronta, da Meg Cabot, que teoricamente seria a minha primeira decepção de verdade com a Meg Cabot, só que, como eu falei pra vocês, hoje em dia eu tenho uma visão completamente diferente desse livro aqui. Ele vai ser a continuação de A Garota Americana, e aqui em Quase Pronta a gente vai ter muito uma discussão sobre educação sexual feminina, né? O livro todo vai girar em torno da personagem querendo perder a virgindade com o namorado. E no meu primeiro momento eu achei, tão besteira, etc e tal, por que a Meg escreveu um livro assim? Só que a gente está em 2024 e educação sexual feminina ainda é um grande tabu. Então eu entendo muito o que a Meg estava fazendo aqui nesse livro ao girar, né, toda a história de Quase Pronta em relação à primeira vez da personagem, os pensamentos que ela tenha, os medos, as inseguranças. Então o livro envelheceu muito bem para mim, sabe? Porque não foi uma besteira, muito pelo contrário, eu que estava sendo completamente prepotente quando era mais novo, ao imaginar que esse assunto era bobo, era ridículo, apenas porque não me atingia. Então, sim, eu mudei a nota de Quase Pronta e sim, reconheço que eu fui um otário por ter dado nota baixa para esse livro. Os penúltimos livros a aparecerem por aqui, sim, no plural, são de uma série que eu amo, não é segredo para ninguém. É um dos livros recentes que eu mais reli, sendo bem sincero. Vocês nem imaginam quantas vezes eu já reli esses livros. Porém, eu mudei um pouco a minha percepção que eu tinha com relação a eles. Eu estou falando de Nick e Charlie e Este Inverno, de Alice Oseman.
Ambos já foram publicados aqui no Brasil pela editora seguinte, mas esse aqui, meu Nick Charlie, é edição britânica e esse aqui é edição brasileira. Eu li os dois primeiro em inglês, depois eu reli os livros em português quando foram lançados, depois eu escutei o audiobook deles. Então, assim, eu revisitei muito essa história, tanto de Natal quanto do final do ensino médio dos personagens, né? E, originalmente, o meu livro favorito dos dois era Nick e Charlie, porque da primeira vez que eu li, eu, sabe, mergulhei tanto nessa história e tal. É uma novelinha, é algo que acontece ali nas últimas semanas de escola do Nick. Eu colocava muito esse daqui à frente de Este Inverno, que é uma história de Natal mais melancólica, que a gente vai acompanhar o Natal na casa da família Spring e tal. Só que quando eu fui reler, né, Esse Inverno bateu tão mais forte em mim, tão mais forte em mim, que eu percebo que sim, eu gosto mais deste inverno do que de Nick Charlie. Porque este inverno vai tratar sobre esse problema, esse grande elefante branco que tem no meio da casa da família do Charlie, sabe? E como os pais dele não sabem muito bem lidar com todas as questões psicológicas do filho, e como ele se sente meio inadequado por tudo aquilo que ele está passando, e como a Tori se sente com relação a isso, e como o irmão mais novo deles acaba se sentindo sobre isso, sabe? Então é um livro muito mais frágil e muito mais melancólico e muito mais triste do que Nick Charlie. E agora eu penso, tá, Este Inverno realmente é superior a Nick Charlie. Por que eu achava que Nick Charlie era melhor? Nick Charlie é ótimo porque a gente shippa muito os dois, tem toda a situação de ver eles brigando e tal, mas Este Inverno, de fato, é uma história melhor contada. Então eu não sei por que eu, né, inverti as posições de preferência quando Este Inverno é melhor. Mas assim, eu dei 5 estrelas para os dois. Essa mudança de opinião realmente é só com relação a qual é o meu favorito entre os dois. E o último livro a aparecer aqui nesse nosso vídeo, né, de mudanças de opinião. Eu não tenho ele físico aqui, eu li ele em e-book e eu procurei aqui no meu Kindle e não achei, até porque eu li no meu Kindle antigo, eu não li esse daqui, então não sei se ele está na minha nuvem ou não, enfim, eu não consegui encontrar. Eu estou falando de Garoto Encontra Garoto, do David Lefton, que foi lançado aqui no Brasil pela editora Record, editora Galera, né? E vai falar essa história, né, de amor que se passa entre dois adolescentes que vivem nessa cidade, que ela é muito, muito, muito progressista, e da escola onde eles vão, etc e tal, e que na época que eu li, que foi ali perto do lançamento, né, há quase 10 anos, 12 anos atrás, mais ou menos, isso eu achei tão utópico, de fato, que eu não consegui comprar a história, sabe? Eu não consegui comprar a ideia. Sério, hoje em dia eu penso na minha reflexão, quando eu terminei Garoto Contra Garoto, e quero socar a minha própria cara. Porque é engraçado eu não ter entendido um ponto de um livro jovem adulto, né? Já sendo um adulto. E hoje em dia eu entendo muito mais o ponto que o David Lefton queria mostrar, né? E ao abordar ela em Garoto Encontra Garoto, sabe? Sério, eu fui muito, muito, muito otário. Eu acho que as situações em que eu mais fui otário na vida como leitor foi justamente com Garoto Encontra Garoto e com Quase Pronta, sabe? Porque eram explicações tão simples e eu não consegui perceber, sabe? Eu, na minha posição de adulto, tudo bem que muito mais jovem do que sou hoje, né? Me coloquei na posição de, por favor. E hoje em dia eu percebo que os autores e a proposta do livro foi muito mais inteligente do que eu achava que eu era, né? Eu, na verdade, estava sendo muito, muito, muito estúpido. E só isso. Muito que bem, pessoal. Esses foram todos os livros que eu acabei mudando de opinião ao longo do tempo. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixe aqui embaixo o seu gostei. Compartilhe nas suas redes sociais. Comentem quais foram os livros que vocês mudaram de opinião. Vamos conversar. Conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim. Pois aqui foi Ribe Neto para mais um vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.